de número 13, uma grande lição de fé. Sou o pastor Marcos Gama e este é o nosso devocional diário Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de reflexão, de ajuda, de alimento, de cura, de libertação para a sua alma e para o seu coração. Antes de trazer a mensagem de hoje, eu quero pedir a você que está nos acompanhando, que deixe seu comentário, que deixe seu joinha. Se você é novo por aqui, está sendo abençoado, se inscreva neste canal e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque quando você compartilha, me ajuda a alcançar mais pessoas, tá bom? Lembrando que a nossa segunda aula do nosso curso online gratuito, Como Ler a Bíblia, já foi postada, já está lá. Ela foi feita ao vivo, então você procura lá na área de vídeos feitos ao vivo, tá bom? A primeira aula foi gravada e a segunda foi ao vivo, então dá uma olhadinha lá, é uma playlist única e vai estar abençoando você, tá bom? O Salmo 13, esses dias, tem sido o Salmo base, o Salmo 13 sido base para as nossas meditações. Mas eu não li um verso chave que eu queria trazer agora nesse último vídeo sobre o Salmo 13, que diz assim, o verso 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A lição primordial da fé é que nós, com Deus, podemos travar as guerras de forma justa. Isso fica muito claro. Nesse salmo, nós aprendemos que é ao Senhor que nós levamos as nossas guerras e as nossas lutas, porque no verso 1 ele diz: até quando o Senhor esquecer de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Perceba que Davi está atravessando uma guerra, mas Deus é aquele que está à frente desta batalha. Davi era rei, Davi era um grande guerreiro, Davi sabia lutar e usar bem a espada, mas Davi nunca tirava Deus das guerras que ele enfrentava, para que houvesse justiça e para que houvesse verdadeira vitória. Esse texto também está enriquecido quando o próprio autor ele fala sobre a fé, ele fala sobre essa relação com Deus, ele fala sobre essa dependência de Deus para que pudéssemos atravessar essa guerra. É uma grande lição. Ele diz, verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Perceba a lição sobre a oração. A lição sobre a oração de fé. Olha só como ele diz, atenta-te para mim e responde-me. Isso tudo tem a ver com essa guerra, com esses inimigos que Davi estava enfrentando. E talvez você esteja enfrentando as mesmas situações, talvez as mesmas lutas. E ao invés de Davi, você está dizendo, vou jogar tudo para cima. Não tem mais jeito, acabou. E o que Davi está dizendo? Não. Primeira coisa, enfrente as suas guerras e coloque Deus nessa equação e vá adiante dos seus gigantes, adiante das suas Jericós, adiante dos seus faraós, vá para a frente dos seus mares vermelhos, vá para a frente das suas lutas e com Deus assuma uma postura espiritual nesta guerra. Porque toda guerra física, ela tem uma origem espiritual. Nem sempre é uma possessão, mas pode ser uma opressão, pode ser uma seta, pode ser um laço, pode ser uma investida maligna que está usando de situações para trazer dores, tristezas, angústia. Por isso que toda luta precisa nós termos uma visão espiritual. E é por isso que Davi está dizendo o verso 4, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele. Ou seja, essas guerras, essas lutas, Deus precisa estar para que a justiça ocorra, para que a gente não lute contra pessoas quando a luta devia ser contra seres espirituais. Paulo explicou muito bem isso, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores. Eu sei, não sou infantil, tenho certeza que há lutas que são humanas, são questões pessoais, são questões de falta de entendimento, são questões humanas, mas eu quero explicar que existem fragmentos espirituais que agem nisso.
e que nós temos que saber fazer a luta humana e também temos que nos posicionar espiritualmente, porque quando fazemos isso, nos posicionamos, sabemos até travar as lutas humanas de forma sábia, madura e trazendo assertividade. Davi ela tinha uma preocupação: não permita que o inimigo se levante contra mim, não permita que o inimigo prevaleça, não permita que ele diga e se levante e glorie-se e eu venha vacilar. Esse cuidado muitas vezes nós temos que ter, mas o coração precisa estar em Deus. O Salmo de número 13, ele se termina trazendo os louvores que eu disse nos últimos 2 vídeos. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação e cantarei ao Senhor por quanto tem me feito muito bem. O verso 4, ele traz para nós uma lição verdadeira. Nós atravessamos guerras e os nossos inimigos, eles atentam contra as nossas almas. Talvez os inimigos estejam mais perto do que a gente imagina, mas Deus está muito mais perto de nós do que os inimigos imaginam. Essa certeza, essa convicção, essa visão espiritual tem que ser muito assertiva no nosso coração. Nós precisamos aprender a travar guerras em oração. Guerras humanas, guerras físicas, guerras em todas as áreas que guerras apareçam, em oração. O Salmo 13 é um salmo de oração de fé. É uma oração que Davi expressa verdades sobre lutas espirituais, que talvez você nesse momento esteja atravessando. Então, 5 coisas eu peço de você. A primeira delas, coloque Deus nessa equação. Até quando, Senhor? Segundo, coloque a sua fé em oração. Terceiro, se posicione em oração. Quarto, foque em Deus e não deixe de estar vigilante contra seus inimigos. E quinto, celebre, adore. O Senhor pelejará por vós. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que a mão de Deus venha sobre a sua vida, a sua casa e a sua família neste dia, em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Cristo. Amém.